No livro de Atos, no capítulo 7, no verso 41, naqueles dias fizeram um bezerro de ouro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. O texto que lemos narra um momento em que o povo de Deus, após ter usufruído de grandes bênçãos, após ter sido liberto do cativeiro egípcio, após 400 anos de escravidão e após a grande demonstração do amor de Deus pelo deserto, aquele povo, por um momento em que Moisés se afasta, aquele povo faz um bezerro de ouro e adoram, tendo prazer naquilo que é feito com as suas próprias mãos. Por mais que isso pareça terrível para nós nos dias de hoje, olhando para trás, a história revela um povo de Deus que tem se curvado diante de vários ídolos. E no século 21 não é diferente. Muitos cristãos da atualidade se curvam diante de um Jesus, de um Deus que é obra de sua imaginação, que é obra de mãos de homens. Atualmente, o dia que os cristãos têm como o dia principal de culto, na verdade, é o dia principal da idolatria. O domingo diante de Deus tem sido o dia da principal idolatria dos cristãos. Na verdade, o domingo foi um dia separado pelo Império Romano ao deus Mitra, ao deus Sol. E esse dia foi adotado pela igreja e também pelos cristãos da atualidade como um dia de culto, um dia separado por homens em oposição ao dia bíblico que foi o sábado, que Deus separou para ser adorado. Não há problema algum em você cultuar a Deus em qualquer dia da semana, mas o dia que Deus separou na Bíblia, com exclusividade para que não façamos nada além de adorá-lo e fazer o bem aos que necessitam, foi o dia do sábado. A começar por isso, o Jesus pregado hoje é o Jesus da prosperidade. Jesus é visto como se fosse uma dessas máquinas caça-níquel. Você coloca uma moeda e se você ganha, você recebe várias outras moedas. Esse tem sido o Jesus pregado, você dá e você recebe. Na verdade, é o Jesus Papai Noel, é o Jesus que dá, é o Jesus doador de bens, é o Jesus conforme a cultura consumista, que é responsável unicamente para prover aquilo que o coração ganancioso, humano, moldado pelo modo de viver consumista, tem desejado. Muitos cristãos têm amado tanto esse mundo, tanto esse conforto moderno que ele proporciona, que o céu se tornou indesejável. E alguns que desejam para o céu, pelas riquezas que o céu apresenta, não há nenhum desejo de ir para estar com Cristo, mas o desejo é de usufruir das riquezas que o céu proporciona. Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia, é um Jesus criado. Amigos, Jesus quer salvá-lo. O que Jesus tem transcende todo esse mundo e tudo o que ele oferece. Jesus tem a vida eterna, Jesus tem a salvação, mas estamos acomodados com o bezerro de ouro e imaginamos que seja Jesus, um Jesus hollywoodiano. Trata-se de um Jesus meigo, um Jesus que aceita os erros, um Jesus visto como aquele Jesus que não pune o pecado. Por outro lado, o outro Jesus que vemos é um Jesus apanhador, o Jesus de Mel Gibson, um Jesus unicamente sofredor. Por outro lado, tem o Jesus conservador, o Jesus que é anti-LGBT, um Jesus que quer que o bandido seja morto. Amigos, isso não é o Jesus verdadeiro. Jesus Cristo quer salvar o bandido. O homossexualismo não é o pecado maior aos olhos de Jesus. É um Jesus patriota. Qual lugar da Bíblia Jesus tem colunho com políticos para mudar o mundo?
para mudar os costumes, para acabar com a promiscuidade? Qual o lugar da Bíblia? Jesus levantou político para cuidar da família. Meu amigo, quem cuida da sua família é você. Em lugar nenhum da Bíblia, Deus colocou o Estado para cuidar da tua família. Você é o responsável pela tua família. Políticos, a responsabilidade deles é com economia, é com saúde, é com projetos sociais, mas em relação à educação dos teus filhos, a preservação da tua família aos pés do Senhor é uma prerrogativa tua, não do Estado. Sempre que o Estado se uniu com a religião, houve aí uma desgraça, houve perseguição àqueles que permaneceram leais a Cristo. Estado e religião não é algo bíblico, é algo satânico, mas mesmo assim se criaram um Jesus político, um Jesus adequado ao perfil conservador, não ao perfil bíblico. Um Jesus que odeia os homossexuais, mas que aprova o quinto, o sexto, o sétimo casamento. Essa é a família idealizada. Na verdade, perceba que isso não é bíblico. Jesus odeia o divórcio. Jesus odeia também o homossexualismo. Jesus odeia o roubo. Jesus odeia o assassinato. Jesus odeia tudo que é pecado. Ele não odeia apenas aquilo que a cultura separa como sendo um dos pecados mais graves. Isso é o bezerro de ouro do século XXI. E apesar de todas essas ideias erradas, de todas essas ideias antibíblicas, alguns cristãos ainda se acham bons. Por mais que vivam em pecado, mas o pecado que ele comete não é o homossexualismo, o pecado que ele comete não é o assalto, não é o tráfico de droga. Mas quando você olha para a Bíblia, Adão cometeu apenas um pecado e a tragédia foi grande. Estamos aqui passando por problemas, por grande sofrimento, um mundo caótico, tudo devido a um pecado. Agora olhe para a tua vida, quantos pecados você cometeu? Quantos pecados eu tenho cometido? Existe alguma razão, uma única razão para que eu me ache um justo, para que eu me ache um bom? Se aos olhos de Deus não há um justo sequer, se houve uma geração pecadora no mundo, essa geração é a geração do século XXI e isso inclui todos os cristãos. Estamos vivendo em grandes trevas, estamos na era da grande apostasia, necessitamos urgentemente de um Salvador, urgentemente necessitamos de Cristo. Não há momento de confiarmos em nossas atitudes, de confiarmos em nós mesmos, dos nossos atos bondosos, porque não fazemos aquilo que a cultura tem como algo terrível. Não há razão de nos acharmos bons, porque não cometemos aquilo que o conservadorismo denomina como algo mais pernicioso. Amigo, pecado é pecado e diante de Deus todos nós somos pecadores. Quando se olha para o Brasil atual, um Brasil cristão, você vê um Brasil debaixo dos juízos severos de Deus. O carnaval atrai grandes maldição para este país. O carnaval é algo extremamente pernicioso, é a celebração da iniquidade, da mesma forma que as paradas gays, as terríveis novelas que criaram um novo modo de vida, um modo de vida antibíblico, os filmes de Hollywood, tudo isso criaram um país com uma cultura antibíblica, com uma cultura satânica. E alguns cristãos questionam, essas coisas não podem ser juízo de Deus. Por quê? Porque as crianças também estão sofrendo, as crianças estão sendo destruídas, as crianças estão sendo mortas. Olhe para o dilúvio, milhões de crianças morreram afogadas. Olhe para Sodoma, milhares de crianças morreram queimadas.
Olhe para as guerras de conquista do povo de Deus, quando destruiu os cananitas. Crianças morreram. Você quer salvar as crianças do juízo de Deus? Então comece a cuidar das crianças agora. Eduque as crianças no caminho de Deus. Salve as tuas crianças. Seja um missionário. Corra para salvar as crianças. Por que o juízo de Deus recai sobre as crianças? O juiz corrupto de hoje, o político corrupto de hoje, ele foi no passado uma criança e adulto se tornou um grande corrupto. Amigo, Deus olha para a criança hoje e vê o que ela vai ser amanhã. O juízo de Deus é justo. Se a criança é punida hoje no juízo, é porque no futuro ela seria tão perversa quanto seus pais. Por mais que você veja como pecador apenas os ladrões, os traficantes, o LGBT, apenas esse você vê como corruptos, apenas esse grupo é visto como mal, mas Deus não vê como o homem vê. A maioria dos traficantes, dos ladrões, dos assassinos são consequência dos grandes empresários, dos políticos e dos juízes corruptos. Se no Brasil tem muitos ladrões, muitos traficantes, muitos assaltantes, é porque aqui há uma grande injustiça social cometida por aqueles que lideram esse país. Quando você vai para um país onde há mais justiça social, você quase não vê os crimes que tem nesse país. Por quê? Porque são países onde prevalece a maior justiça social, o que é o contrário do Brasil. Quando eu olho para a lei de Deus, eu vejo que não há possibilidade nenhuma de sermos salvos. O pecado não é apenas o ato da idolatria. O pecado não é apenas o ato do adultério, o ato do assassinato, o ato do furto. Na Bíblia, pecado é pensamento. Se você olhou para uma mulher com intenção impura, você cometeu adultério. O pecado também é palavras. A Bíblia diz que por nossas palavras somos condenados. Pare um pouco e comece a pensar em tudo que você falou durante um dia. Será que as tuas palavras irão te salvar? Ou será que essas palavras irão te condenar? Mas pecado também é a omissão. O apóstolo Tiago diz, aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. O pecado também é a omissão. A lei não é apenas o que está escrito, a lei transcende, a lei é espiritual. Quando olhamos para a lei, vemos que estamos perdidos. Então, unicamente Jesus pode nos salvar. E não é esse Jesus bezerro de ouro que o cristianismo atual cultua, é o Jesus bíblico, é o Jesus da cruz que sofreu intensamente por causa dos nossos pecados. Todas as nossas iniquidades recaíram sobre ele. Veja quão maligno é o pecado que trouxe tanta dor e sofrimento para os céus. Existem bons médicos, médicos que diagnosticam o problema e leva à cura. Ele olha não só para a consequência, mas ele olha para a causa. E ele diz qual é a razão daquela enfermidade e como ser curada. Ele não engana se a pessoa está com câncer, ele fala a verdade. Da mesma forma, existem bons pregadores que falam a verdade. É bom você ouvir a falsidade de um médico e depois morrer? Da mesma forma, você ouvir pregadores falsos falarem mentira, falarem enganos e depois você ir para o inferno. Não precisamos de pregadores que ocultam a principal razão da tragédia humana. Precisamos de pregadores que mostrem a nossa situação e a solução, que é Jesus. Há poucos dias, visitando um amigo, e falamos para ele que o fim estava próximo. E ele levou um susto e falou, não, Jesus não pode vir agora. Eu tenho muitas coisas ainda para realizar. E essa pessoa era um cristão. Na verdade, ele foi realista. Ele reflete o que está por trás da maioria dos cristãos.
não desejam que Jesus volte, porque tem muitas coisas ainda que adquirir, que construírem, que fazerem nesse mundo. Amigos, note uma coisa: o verdadeiro cristão, ele não troca nada por Cristo. O verdadeiro cristão, ele rejeita prazeres, ele rejeita bens, ele rejeita o que for por amor a Jesus. Ele não troca nada que o mundo oferece por Jesus. Amigos, se o materialismo, se o consumismo te satisfaz, te deixa plenamente realizado nesse mundo, seja bem-vindo ao inferno. Mas se por outro lado, Jesus é o único que te completa plenamente, seja bem-vindo ao céu. Deus apela a você hoje. Qual o ídolo que está no teu coração? Que tipo de Jesus você está seguindo? Que cristianismo é esse que você está seguindo? Se você percebe que falta algo, se você percebe que você está no caminho errado, lembre-se que nem todo caminho nos leva ao céu. Às vezes você está indo num caminho e lá no fim você vai deparar não com o céu, mas com o inferno. Se você percebe que está no caminho errado, mas deseja voltar, se Jesus Cristo não é o único na tua vida, se você está se completando com outras coisas, então busque a Jesus e fala: Jesus, me salva. É hora de buscarmos a Jesus. Oremos. Ó Senhor, meu Deus, para o verdadeiro cristão não há nada nesse mundo, Pai, que te substitua. Ó Senhor, Tu és tudo, meu Deus. Ó Senhor, Tu és tudo que precisamos. Meu Deus, agora olhe, Senhor, para nós. Certamente Tu tocou a nossa vida. Revela, Senhor, que tipo de cristianismo estamos vivendo. Se no final desse caminho está o inferno, ó meu Deus, muda a nossa vida. Senhor, que o mais desejável no nosso coração não seja o que esse mundo oferece. Meu Deus, o mais desejável do nosso coração seja Cristo. Elimina, Senhor, das nossas vidas o bezerro de ouro do século XXI. Em nome de Jesus. Amém.